Olá, você está no canal Minha Classe, são estudos da Bíblia, estudos do nosso dia a dia, e eu quero que tu me acompanhe nesse momento na lição 9 da revista da Escola Bíblica, onde vamos falar sobre coisas importantíssimas. É um estudo que vai falar sobre um dos livros que eu mais amo na Bíblia. Todos eles eu amo, mas eles são realmente muito especiais. E eu quero que no final desta aula você se motive a fazer uma nova leitura destes livros, porque você vai descobrir coisas incríveis. Eu vou te revelar aqui coisas que você ainda não sabe, que ninguém te contou a respeito desses livros. Fica comigo. Vamos lá. O nome do título é As Histórias e as Poesias Falam ao Coração. A verdade prática seria os livros históricos e poéticos, mostram a soberania e a sabedoria divina. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Então, o relato dessas verdades, ela produz fé e esperança. Olha a importância disto. Mas muito mais que isso, eu vou te contar. Eu vou te dizer que elas conduzem a conselhos práticos para a nossa vida diária, para as mínimas coisas que você possa pensar que do nosso dia a dia. Tudo, Deus influi, Deus nos deixou conselhos práticos. Aqui na leitura bíblica, nós temos em Deuteronômio 6:20, aquele texto que diz: quando os teus filhos perguntarem no futuro, dizendo o que significa os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou, então dirás a teus filhos: éramos servos de Faraó do Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E o Senhor, aos nossos filhos, fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que jurara nosso pai. Contando uma história, né? E o 24. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos é ordenado. Então, a palavra de Deus, ela nos ajuda a cumprir aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Aqui na introdução, ele já começa dizendo que ele vai falar sobre os livros do gênero literário. São poesias, são cânticos, né? E os livros poéticos cheios de sabedoria, recorrem ao texto lírico, com o propósito de despertar sentimentos. Aqui diz na introdução. Eu não acredito que seja exatamente o despertar sentimentos, mas o de usar os sentimentos a favor da memorização, da assimilação das verdades bíblicas. Por quê? Porque todo texto lírico, uma poesia, uma historinha, os provérbios, tudo isso é escrito de uma forma poética, eles nos ajudam a decorar. Você já percebeu como é fácil a gente decorar uma música? Né? Por quê? Por causa da melodia, por causa das rimas. Né? Isso tudo é um processo que nos ajuda a memorizar. Você pode ver, você canta 3 vezes uma música, você já decorou. Agora vai decorar um texto. Não tem como, né? Decorar um texto, pelo menos para mim, é muito difícil. Eu tenho que usar desses
ferramentas literárias para me ajudar a fazer isto, né? E é o que a Bíblia fez. Você está entendendo? A Bíblia é tão maravilhosa, o nosso Deus é tão maravilhoso, que ele criou métodos de memorização, métodos para a gente poder, através batendo nos nossos sentimentos, batendo no ritmo da própria prosa, na melodização da, da palavra, do texto, nós vamos, nas rimas, nós vamos tendo uma facilidade muito grande de decorar as coisas. Então, se você quer, por exemplo, ensinar os seus filhos alguma coisa, decorar, comece com esses textos, porque eles vão ter uma facilidade enorme de decorar essas coisas, tá? Então, aqui no 1 diz as histórias do Antigo Testamento. Os livros históricos, então, eles vão contar, eles numa prosa, com uma história gostosa, eles vão contar a nossa história, que eu já falei lá na aula anterior, que a história, ela gera em nós uma identidade, uma certeza de quem nós somos, de quem nós éramos, de quem nós podemos ser. Então, a história, a nossa história é muito importante, tá? Então, aqui ele fala sobre isto. Então, ele fala sobre as histórias tanto no período de Moisés, como no período de Juízes, e depois as histórias no período de Reis. Todas elas, vocês já conhecem, eu não vou ler essa parte aqui, porque vocês conhecem a história, tá? E todas elas são importantes para a gente poder perceber ali o que tem nessas histórias, coisas que nós vivenciamos, tá? É uma traição, é um desamor, é uma fraqueza, a gente precisa de se fortalecer, é uma decisão a ser tomada, é um perdão, é uma união. São coisas que através da história estão falando, né? Vão falando. Hoje, o que eles costumam usar com as crianças, principalmente? As fábulas, né? As historinhas. Então, a partir dessas historinhas que foram criadas exatamente com o propósito de trazer princípios e como é que um caráter, né? E formação de um caráter nas crianças. Então, a história tem este poder. Então, não menospreze isso na sua vida, inclusive a sua própria história, né? Senta, conta a tua história para os teus filhos, né? Esses dias eu fui numa tia minha e pedimos para ela contar as histórias da família, né? Coisas que a gente não sabia. Olha que eu já tenho mais de 60 anos. Tem histórias da minha família que eu não sabia. Foi muito bom, porque a gente se sente mais segura de quem nós somos, não é? O 2, os livros poéticos e de sabedorias do Antigo Testamento. Então, nós temos os livros sapientais, de sabedoria, e os poéticos. Quais são eles? Tá? É o Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Você vai dizer assim, bom, tá, tudo bem, Jó eu conheço, Salmos eu amo, Provérbios, mas Eclesiastes e Cantares, vou te mostrar o quão importante isto é para as nossas vidas, tá? Como eu já falei, a poesia, ela expressa sentimentos e pensamentos mediante versos que atingem intelecto e emoções, diz aqui, tá? Eles nos ajudam, então, a memorizar. Na Bíblia, esse gênero literário, estou lendo aqui, trata da aplicação da verdade divina à experiência humana. Refere-se à sabedoria prática, mais do que a teórica, viu? É exatamente o que eu estou falando. Então, os livros, nós temos aqui
Por exemplo, vamos ao livro de o 2, vamos a Eclesiastes, tá? Eclesiastes, tá? As pessoas conhecem muito pelaquela frase, né? É tudo vaidade, é tudo vaidade. Mas o que significa vaidade? É coisas vãs, coisas que passam. Vaidade não é assim como a gente fala no português, vaidade de vaidosa, de vaidoso. Não, é vaidade de coisa vã, tá? Então, assim, você vai ficar impressionada. Eu amo este livro, por quê? Porque ele é um tratado sobre o tempo, sabia? Ele fala que tudo é vão, tudo passa. E capítulo por capítulo nós vamos ver o quanto isso é claro, tá? É quase que um trabalho acadêmico sobre o tempo, tá? Por exemplo, aqui eu estou vendo, o tempo é cíclico no capítulo 1. Depois nós temos a diferença entre o tempo do sábio e o tempo do estulto, né? Da pessoa ignorante. O 3, o Deus dirige o tempo. Esses aqui são estudos que eu fiz. O tempo para uma pessoa solitária e os relacionamentos como são vãos, como passam. Também o tempo, vamos ver aqui, como gastar o tempo, né, para os outros e o prolongar e o encurtar do tempo da nossa vida. E olha, tudo sobre o tempo, a brevidade da vida, a qualidade do tempo, no capítulo 10, o trabalho também, a importância do trabalho com relação ao tempo e assim por diante. É muito lindo, você vai amar. Leia esse livro dentro dessa perspectiva, principalmente nos dias de hoje que a gente diz assim, ó, o tempo parece que está passando tão rápido, né? Você vai entender perfeitamente no livro de Eclesiastes por que a gente fala isso. Não precisamos recorrer à ciência, nada. Precisamos recorrer à Bíblia. Por sinal, a Bíblia responde tudo. Responde absolutamente tudo. E se você quiser fazer um desafio comigo, pode perguntar. Se eu não souber, claro que eu vou pesquisar e eu vou te responder. Faço um vídeo, te respondo, tá? Sobre qualquer coisa na Bíblia. Tem tudo aqui, tá? Eu lanço esse desafio para você. Coloca aí nos comentários que nós vamos estar conversando a respeito. E o livro de Salmos? O livro de Salmos nós já conhecemos, né? O livro de Salmos, ele é essencial para nós. Por quê? Porque o cântico, gente, o cântico é uma coisa linda. E ele, para nós, até não parece não ser tão fácil de decorar, mas pro hebreu, dentro da forma literária deles, a forma de fazer rimas, eles sempre fazem uma rima baseada na repetição. Então, assim, por exemplo, Salmo 103, vamos lá. Salmo 103, no versículo 10, por exemplo, eu anotei aqui como exemplo para te passar, tá? 103, 10. Aqui. Não nos trata segundo os nossos pecados, vírgula, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Na verdade, são duas coisas iguais que ele está falando aqui. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui consonante as nossas iniquidades. Isso se chama um paralelismo, né? Uma repetição. Então, através disso, fica fácil. Se você não entendeu a primeira parte do versículo, você lê a segunda parte e aquilo fica assim impregnado em vocês, em nós, a ideia que Deus quer nos passar no versículo. Então, esse é
o grande poder dos Salmos, tá? Então, e os Salmos, além disso, claro, é falar com Deus, né? Ele nos ensina, para mim, a principal lição dos Salmos, como Eclesiastes era o estudo do tempo, em Salmos, para mim, é o aprender a falar com Deus o tempo todo. Olha que lindo, olha que lindo. Através dos Salmos, você aprende a falar com Deus o tempo todo. Você está andando, você está na cozinha, fazendo alguma coisa. O que você estiver fazendo, você está cantando, você está com salmos, você está meditando. E isso é o que mais nos ensina, né? A gente não fica à mercê de ter que ir no culto para ouvir a Deus, entendeu? Nós vamos aprendendo a fazer isso o tempo todo, como diz a palavra, orai o tempo todo, falar com Deus o tempo todo. Salmos nos ensina na prática. Maravilhoso, tremendo. E os cantares de Salomão? Gente, que livro maravilhoso. O livro Cantares aqui, diz na lição, ilustra o compromisso, a intimidade, o amor que deve existir no casamento. Concordo, mas para mim isso vai muito mais além. O versículo-chave sintetiza, que fala aqui, o ideal da fidelidade entre o marido e sua mulher. Como diz em Cantares 6:3, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Mas olha, eu vou ainda fazer um vídeo a esse respeito. O livro de Cantares, ele fala sobre a infidelidade. É esse o maior tema do de Cantares. É a luta para se manter fiel em um mundo de tentações. Gente, porque ali está falando sobre a Sunamita falando com o seu amado, ela está comprometida, né? Tá noiva, está comprometida, mas aparece uma outra pessoa ali para tentá-la, tá? E é dessa forma que eu entendo, é dessa forma que eu já vi alguns estudiosos falarem. E ela tem que ser fiel, ela tem que se manter fiel ao seu irmão, né? A Salomão, né? Então é muito interessante, mas ao mesmo tempo ela tem ali o pastor, ela tem ali uma pessoa em que ela começa a ter uma atração, inclusive uma atração física muito forte, e ela tem que resistir a isso. E no mundo de hoje? A gente tem que resistir a tentações todos os dias, né? Não só na questão dos relacionamentos, do sexo, do casamento, mas é uma fidelidade a Deus de todas as áreas, para não termos uma outra idolatria, para não termos outra coisa que se coloque no nosso caminho, né? Com Deus. Não, nosso caminho com Deus tem que estar limpo, é Ele e Ele só, né? Então é muito lindo. Leia Cantares dentro dessa perspectiva, você vai ficar impressionado. E nós temos também o Jó, né? O Jó é maravilhoso. O Jó fala sobre o sofrimento, sim, mas se fala muito mais do que o sofrimento. O Jó, ele vai falar sobre o nosso conhecimento de Deus, tá? Ele fala sobre como nós, através da dor, como nós podemos, como Deus nos desperta. É exatamente isso. A dor é um despertamento que Deus dá para nós. Nós precisamos, de certa forma, ter como é que eu vou colocar? Nós temos que ter um problema realmente no nosso físico para que a gente possa
parar e se ligar em Deus. Sabe assim, quando a criança ela tá afinada, né? A gente tem que fazer ela parar com aquilo. E nós muitas vezes vivemos assim, afinados, nós vivemos assim só pensando no mundo de hoje, só pensando no dia a dia, só pensando no trabalho, pensando no lazer, pensando nas festas, pensando em isso e aquilo, arrumar casa e pagar as contas e tal. Daí o que Deus faz? Puf, faz a gente parar. A gente tem uma doença, vai para a cama, tem que parar. Aí a gente para aquela roda, né? Sabe aquela roda do ratinho, né? Ficar rodando, 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 rodando. Tá, para aquilo, daí Deus começa então, a partir dessa dor, né? A dor é o parar. A dor é nos levar para o deserto. A dor é nos levar para uma cama, tá? A dor é nos afligir com alguma coisa. Isso nos faz parar e pensar na vida. E daí, a partir daí, nós deixamos de conhecer aquilo que está imediatamente perto de nós e nós vamos buscamos a dimensão de Deus. É verdade isso, tá? Por mais espiritual que nós sejamos, a gente vive, por mais assim, digamos, religioso que nós sejamos, no nosso dia a dia muito cheio, a gente tem que buscar tempo em Deus, né? E aí, quando ele busca a Deus para entender o porquê que aconteceu esse processo, Deus começa a falar para ele: eu só te fiz parar para que tu me conhecesse mais. Olha que lindo. E daí ele começa a falar sobre a sua criação. Deus começa a falar sobre a sua criação, começa a falar sobre as dimensões espirituais. Ele começa a falar sobre coisas tremendas, e daí quando chega no final já fala assim: Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora é de contigo andar, agora é de ter uma experiência pessoal contigo. Ele nos leva a isso. Então assim, ó, quando você tiver uma dor, né, na tua vida, lembra de Jó, lembra que é o momento que Deus está te levando ao deserto para falar contigo. E leia Jó. E leia principalmente assim da metade para o final, que ele, quando Deus começa a se revelar para ele, meu Deus, é tremendo. Você vai assim, ó, faz que nem Paulo, você vai até o terceiro céu e desce, porque é maravilhoso. A palavra de Deus, ela é suficiente para nós termos experiências sobrenaturais com Deus, tá? Nós não precisamos ficar rodopiando, buscando cultos disso, não, nós podemos estar tremendamente com Deus, é maravilhoso. Bom, eu preciso encerrar, mas ainda preciso falar de provérbios, e provérbios é sabedoria, né? Poxa vida, quando nós falamos aqui sobre conselhos práticos, não tem nada mais prático, hiper prático, e aí é um prático para pessoas adultas. Então aí nós temos uma experiência para o dia a dia de uma pessoa adulta. Isso é Provérbios. E ele para nós, ele é maravilhoso, porque foi dividido em 31 capítulos, então você pode ler um Provérbios por dia, e aí você pode crescer em sabedoria tremendamente. Lembre-se de que acima da inteligência, acima da expertise, acima do conhecimento, acima de tudo está a sabedoria. E a sabedoria nós só atingimos através da Bíblia. Então, e o livro de Provérbios é excelente para isso. Então, você quer ser mais sábio, se alguém te menospreza, acha que ou você mesmo se inferioriza, começa a ler Provérbios, você vai sentir a sabedoria de Deus presente na tua vida, na tua pele, nos teus olhos, nas tuas mãos, no teu andar, e você vai se sentir muito melhor, tá? Então assim, ó, o vídeo já tá bem grande, mas é uma mensagem assim rápida que eu quis deixar para vocês. Agora, você
leia o livro, senta, lê o livro, a revista da Escola Bíblica, e você vai ter um entendimento melhor de tudo aqui que o comentarista está falando, tá? Esse método que eu estou usando nesses estudos das revistas bíblicas é somente para, não tem nem uma imagem, é para você ouvir, quando você está andando na rua, você está numa academia, você está limpando a sua louça, a sua casa, você não precisa se focar na tela, tá? Porque eu sei que a nossa vida é corrida mesmo. Então, esse método que eu estou fazendo, mas não dispensa uma leitura da revista da escola e não dispensa a sua ida na igreja, na escola, na classe, da sua classe de escola bíblica, para que você possa, então, ali compartilhar e aprender mais, então, da lição, tá? Se você gostou, compartilha aí com os teus professores, esse nosso canal, e também deixa o seu like, comenta aí o que mais você quer saber, deixa ideias do que você gostaria de aprender mais, e eu vou aí aos pouquinhos compartilhando com você. Muito obrigada aí pelo seu amor ao Senhor e poder estar comigo até agora. Bye!